Olá pessoal, aqui é o professor Alberto com mais um boletim geopolítico. Você sabia que a população do leste europeu, da Europa Oriental, está regredindo, está envelhecendo, está com baixa taxa de natalidade? Pois é, esse é o assunto de hoje. Recebi no dia de hoje alguns dados que refletem exatamente o assunto do tema. Envelhecimento e redução populacional nos países da Europa Oriental. Albânia, para você ter ideia, deixa eu começar pela Albânia. E você vai poder conferir aqui na descrição desse vídeo esses mesmos dados que eu recebi, para você analisar e verificar o que eu estou dizendo. Então esse vídeo vai ser meio que uma aula. E por falar em aula, eu dei uma aula sobre esse assunto para os meus alunos do 8º ano, para as minhas turmas, não, minto, para as minhas turmas de nono ano. A Albânia, ela perdeu quase, para você ter uma analogia aqui, a cada cinco habitantes, um ou migrou ou faleceu. A cada 5. De 2011 até 2024, a população caiu cerca de 18%. E isso não é só na Albânia. Deixa eu pegar aqui meus dados. Deixa eu pontuar, por exemplo, a Bulgária. A Bulgária perdeu mais de 12%. A Macedônia do Norte e a Bósnia, e além da Herzegovina, 11%. Então, é o maior declínio da Europa. Maior declínio. Se você olhar a Europa como um todo, houveram baixas na taxa de natalidade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Principalmente a Europa Ocidental. A Europa Ocidental ela sofreu muito por questões da guerra, não diferente da Europa Oriental. Mas só para vocês terem ideia, essa Europa ocidental evoluiu muito mais do que a Europa Oriental. Em termos financeiros, de infraestrutura, é claro, porque a Europa Oriental ela estava ali sob influência da União Soviética. Então não teve tanto avanço, tanto desenvolvimento na parte da infraestrutura, para você ter ideia. Não teve tanto desenvolvimento na parte econômica. Então também é uma parte da Europa mais atrasada. A Europa Ocidental ela cresceu pós Segunda Guerra Mundial graças, por exemplo, às iniciativas dos Estados Unidos como o Plano Marshall, Banco Mundial, que ajudou a financiar a reconstrução da Europa, porque o palco da Segunda Guerra foi a Europa. A financiar a sua reconstrução, trazendo estabilidade econômica, estabilidade política. Então tudo isso contribuiu para o seu desenvolvimento. No entanto, a população da Europa Ocidental também está regredindo em termos de população. A população regride por quê? Porque tem todo um contexto histórico. Eles tiveram aí muito medo de uma eventual Terceira Guerra Mundial. Porque em menos de 50 anos, a Europa teve 2 grandes guerras mundiais. A primeira de 1914 a 1918 e a segunda que pega 39 até 45. Ainda na década de 60 ainda teve ali, na década de 70, teve ali os 13 dias que abalaram o mundo. Quando os Estados Unidos descobriu que de Cuba haviam mísseis russos soviéticos apontados para Washington. E aí, na época era John Kennedy, ele sentou lá com Khrushchev, que era o mandatário russo da época, como fosse o Putin da época, em terreno neutro, e eles negociaram lá um cessar-fogo, levaram 13 dias. 13 dias. Aí ele até falou assim, eu tiro meus mísseis de Cuba, desde que vocês tirem os seus mísseis da Turquia, que estavam apontados para Moscou. Então, são situações que acabam levando a Europa a pensar 2 vezes se vai ter filho, sem dizer que eles cresceram economicamente. As condições de vida europeia aumentou muito. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que a Europa ela pensa 10 vezes antes de ter um filho. Na verdade, o casal europeu pensa 10 vezes antes de ter um filho. Põe tudo na ponta do lápis. É um cálculo frio. É um cálculo frio.
E aí quando o casal passou, beleza, eu acho que esse valor aí, porque eles fazem a conta da seguinte maneira: da concepção, momento que a mulher fica grávida, até o momento do parto, X. Do parto até mais ou menos lá 19, 20 anos, 21 anos, para completar a faculdade e tudo, vamos pôr assim, Y, X mais Y, Z. A gente consegue pagar esse Z? Está dentro do planejamento? Beleza, tá sim, senão não tem. Para o segundo filho, não dobra não, triplica. A conta é feita 3 vezes mais. Mais ou menos por aí esse raciocínio, né? É, E aí tem casais que obviamente optaram em não ter filho. Agora, na questão da Europa Oriental, que é o foco dessa nossa conversa, nós temos aí casos de lugares que estão ficando vazios. Vazios porque a população não está se renovando, está envelhecendo, está falecendo a população antiga. Os jovens que estão lá, que é um número pequeno, eles estão migrando para outras regiões, outros continentes. Então o país acaba envelhecendo, não é uma renovação. Isso é um problema muito grande, politicamente falando. Então eles vão em busca de melhores oportunidades. O custo de vida para alguns e a questão da insegurança é um outro fator que pesa muito, então por isso que eles vão sair. E os casais que pensam também, opa, está inseguro, nós estamos numa situação um pouco delicada, nossa política, nossa economia. Não vamos ter filho. Então eles desistem de ter filho. Questão de guerras. A Ucrânia, por exemplo, está no leste europeu. Né? Já teve influência russa no passado e hoje a Rússia está lá dentro. Putin invadiu a Ucrânia em 22 de fevereiro de 2022 e está até os dias atuais. Então isso acaba trazendo aí uma barreira. Uma barreira. Tem muitos russos que estão indo embora. Né? Para quê? Para não entrar na guerra. Da mesma maneira, tem muito ucraniano que está indo embora. Então, são questões que têm levado a população a reduzir. Peguei alguns dados aqui. Então, o êxodo internacional é muito grande. Então, ou eles vão para a Europa ocidental, ou então vão para outros continentes, como a América. E aí, América do Norte, Central, Norte, são os alvos preferidos. Tem outra questão também. Só destacar aqui, estou olhando aqui os dados que eu anotei. Albânia, Bulgária, Bósnia e Macedônia do Norte, por exemplo, é intensa a migração, é um grande fluxo migratório. Se eu tiver que fazer aí um mapa colocando esses países, eu vou colocar uma seta maior, mais encorpada, mostrando que o grande fluxo de pessoas sai principalmente desses países: Albânia, Bósnia, Bulgária e Macedônia do Norte. Então, baixa natalidade, maternidade tardia ou escolha de não ter filhos é algo muito claro, principalmente nos centros urbanos, tá? Na zona rural é um pouco diferente. Até mesmo porque a tecnologia tem chegado no campo lentamente, não é no mesmo compasso, na mesma toada da Europa ocidental, mas a tecnologia tem chegado aos poucos lá. E aí a população do campo também tem escolhido ter menos filhos. Mas isso é uma tônica da parte urbanizada. E ainda digo mais, as mulheres que ainda estão lá, é o mesmo caso que está acontecendo aqui no Brasil. É algo muito comum também na Europa, que é a mulher entrando para o mercado de trabalho. A mulher, ela vai entrar para a faculdade. Normalmente a mulher, aí trazendo um dado aqui sobre o Brasil, a mulher aqui no Brasil tem mais anos de escolaridade que os homens, é uma vergonha para nós homens, não tem entrado na universidade. Então elas entram na universidade, elas seguem a carreira acadêmica também, em paralelo ao trabalho. Então elas vão trabalhar numa empresa, em paralelo lá, mestrado, doutorado, um pós-doutorado, uma pós-graduação. Elas vão progredir na carreira nas empresas, algumas vão subindo de cargo, havendo promoções e progressão salarial, e aí elas vão passando os anos de vida. E aí elas optam, até casam, mas elas optam em não ter filhos no momento. E aí, quando elas chegam num determinado patamar, num determinado nível
de sucesso profissional, de renda, ela fala, agora eu posso ter filho. Aí quando ela vai olhar, ela já passou dos 40 anos. Então assim, a taxa de fecundidade é de 15 a 40, 15 a 45. Mas a gente sabe, as mulheres sabem, quando passa dos 40 já fica um pouco mais difícil para elas ter filho. Não falo que é impossível. A ciência mudou muito, ela cresceu muito. Hoje tem reposição hormonal, hoje tem uma série de tratamentos para a mulher engravidar após os 40 anos. Mas querendo ou não, isso acaba deixando as mulheres um pouco mais desconfiadas e elas optam em não ter filhos. Aí elas seguem a carreira sem filhos. Alguns arriscam, outras não arriscam. Então tem essa questão também, né? Por isso que ocorre a baixa reposição populacional nesses lugares, já que até mesmo a taxa de reposição ela está em torno de 1,6, como aqui no Brasil. 1,6. O que é 1,6? É um filho e meio? Não, isso é apenas um fator. Dá até para pensar assim mesmo, né? Se a gente pensar assim, é um filho e meio. Mas se você pensar que tem gente que tem um filho, tem gente que tem dois, tem gente que não tem um, não quer ter, então isso traz o quê? Traz um baixo desenvolvimento. Então, as crises econômicas vai e volta, né? Questão de dificuldade política, economia, como eu disse, precariedade de serviços públicos, corrupção, instabilidade na Constituição de cada nação. Então isso gera também uma dificuldade de formação família, isso ainda tem que ser considerado. As guerras e conflitos, como eu disse o caso da Ucrânia, e aí deixa eu colocar um dado aqui, a Bósnia, Macedônia, a Sérvia, por exemplo, pegar esses três, elas ainda vivem os contextos sociais e econômicos das guerras dos Balcãs que aconteceu nos anos 90. Eu preciso ressaltar isso, não é só a Ucrânia, tem coisas antigas também do passado que não foram resolvidas, então são consequências até os dias atuais. Opa, meus dados caíram aqui. São até consequências dos dias atuais. E aí? Eu creio que você aprendeu muito comigo hoje. E aí eu quero te deixar uma pergunta, se você souber, responda aqui nos comentários. A pergunta é, qual é a sua opinião? Você acha que esse fenômeno pode impactar o futuro da Europa? Seja a Europa Oriental, que foi o tema, quanto a Europa Ocidental? Então, se você tiver um comentário a fazer, escreva para mim aqui, eu gostaria muito de ler. E fala para mim sobre fluxos migratórios pela Europa, quais continentes estão saindo, e se você pedir, eu faço um vídeo sobre isso. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.